Que diferença. E aqui em Santos, essa questão da habitação é vinculada em que secretaria? A nenhuma, na verdade, é vinculada à Coab. A Coab, que não é uma secretaria. Que não é uma secretaria, a Coab é uma empresa mista. Né? E é muito importante falar sobre qual é o papel da Coab, ou melhor, qual é o papel da prefeitura na Coab, porque não sei se Fabi vai concordar comigo, mas quando a prefeitura ela não é uma parceria público-privado, que já é problemática, parcerias públicas-privadas, mas a prefeitura ela é uma acionista. Ou seja, ela se coloca enquanto um empresário ali, Sim. um ente empresário. É a empresa. Né? É o poder público dizendo enquanto empresário, né? É mais do que isso. E aí se torna mais um equipamento do capital. Uhum. Né? Não, exatamente. Não um equipamento para atender as demandas da população, mas é se colocando mais uma vez a serviço do capital. Sim. Né? Numa cidade onde o déficit habitacional é imenso. É imenso. Tem dados aqui de 10 mil unidades. Já é um dado defasado. Com certeza. Não tem aí de 2022, por exemplo, Sim. né? Mas de 2019. Mais de 10 mil unidades aqui. A Baixada Santista seria mais de 85 mil unidades. Uhum. Então, são quantas famílias, quantas pessoas, na verdade, né? Sim. E aí, tem muita coisa aqui na fala. Por exemplo, quando você coloca de construção de conjunto habitacional, eu lembrei de terrenos aqui da União que foram dados, que existe a possibilidade, eles foram dados para a prefeitura para a construção de moradia popular. Mas eles estão... Muitos desses terrenos, inclusive, estão ocupados por entes privados, por empresas privadas. E existe a questão da permuta, que bom, então, já que aqui é uma área valorizada, esse terreno, vamos permutar, vocês aceitam construir moradia lá não sei aonde, no final lá na estrada, não sei o quê, que não tem uma árvore, não tem nada. É negociar com os senhores feudais, né, da nossa de Santos, né? Então, essa questão, a possibilidade de permuta é muito cruel. É muito cruel, né? Porque se existe destinado esses terrenos para moradia popular, e isso remete à questão do direito à cidade. Sim. Porque, então, a pessoa, ela não pode pagar, quanto menos ela pode pagar, menos direito à cidade ela tem. Porque ela não pode ocupar, no nosso caso da moradia, um lugar bom para morar perto de centros e tudo, perto da praia, perto... E isso eu vi... assim, essa questão da permuta, a gente aceitando, né? Essa questão. Então, eu acho que isso é algo cruel, né? Que existe. Você falando, né? Eu penso assim... eu acho que de todos os direitos sociais ali previstos no artigo 6º, você vai ter uma precarização de todos eles, sem dúvida. E aí não é uma disputa de qual é mais ou qual é menos. Não se trata disso. Mas quando a gente está falando sobre habitação no Brasil, assim, as primeiras políticas, as primeiras intervenções estatais, na verdade, para resolver o problema habitacional foi lá na era Vargas. Desde então, desde o começo, nunca foi pensado um programa habitacional, uma intervenção estatal em que não fosse por meio da compra e venda. Então, por mais que seja HIS, por mais que o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa é Minha Vida, entidades tenham sido avanços das lutas dos movimentos sociais e terem sido muito positivos, ainda assim se dá por um vínculo com a população de meio de compra e venda. Ah, mas é um valor muito mais baixo. Ainda assim é meio de compra e venda, né? Ainda assim você continua nessa lógica da posse e propriedade. Ponto. Num país que, lamentavelmente, temos pessoas sem renda. Temos pessoas de renda zero. E essas pessoas precisam morar. Sim. Em algum lugar. Em algum lugar. Nem que seja na rua, né? Nem que seja na rua. Pois é, né? E é exatamente isso, nem que seja na rua. E aí vai pra rua. Vai pra rua, né? E quando você traz essa questão da permuta, né? É impressionante, porque a cidade, de fato, ela pensa
para o empresariado, assim. É a mesma lógica. Então, essa permuta é o que construiu o Tancredo, sabe? Que 1.101 famílias estão indo para o Tancredo Neves. E aí, a lógica é tão perversa mesmo, né? Que, a princípio, o Tancredo, além de ser longe, ele é num outro município. Então, quando você coloca 1.101 famílias em outro município, você está demandando a responsabilidade que deveria ser do Poder Público de Santos para o Poder Público de São Vicente. Então, explica para quem está vendo a gente o que é que está acontecendo. Quem que está indo lá para o Tancredo? Aonde está sendo construído? A demanda do Tancredo, a princípio, ela era para famílias que estão em área de risco em Santos, né? Foi uma área também, foi permuta de uma cidade para outra, porque a gente não pode esquecer que Santos, ao se colocar como a metrópole das cidades vizinhas, é o nosso capital que produz as desigualdades nas outras cidades, né, ao nosso redor. Não à toa que as pessoas vêm para cá para trabalhar e a sua cidade mesmo não se desenvolve, não cresce economicamente na mesma proporção de Santos, né? E aí, essas famílias que estavam em área de risco em Santos foram convocadas para receberem unidades habitacionais lá no Tancredo Neves, que é um bairro periférico da cidade de São Vicente, onde a condução é mais cara, onde as pessoas do Tancredo já reclamam de falta de infraestrutura e superlotação nos equipamentos públicos ao redor do Tancredo. Então, você vai colocar mais 1.101 famílias lá no Tancredo, sendo que as que já moravam não tinham acesso pleno à infraestrutura ofertada, né? E, a princípio, elas iam pagar a prestação, né? Mas muita gente estava se recusando a ir para o Tancredo, porque é longe, porque quando você tem um processo desse, gente, as pessoas... as crianças perdem, por exemplo, o ano letivo escolar. Entende? Porque elas não vão se deslocar do Tancredo para vir a Santos estudar, né? Pagar condução, mesmo que seja meia. As pessoas demoram mais tempo para chegar no seu trabalho, se elas trabalharem, né? Se não tiver numa condição de desemprego, por exemplo. Mas se tiver numa condição de desemprego, você cria uma rede ali de apoio e de vizinhança que talvez indo para o Tancredo não tenha, ou que ainda vai ser construída. Então, todos os vínculos, eles ficam extremamente fragilizados nesse momento, né? E são coisas, podem ser, por exemplo, desde do seu tratamento na policlínica que você estava fazendo, que agora você vai para o Tancredo, você não vai fazer mais. Por exemplo, a minha vizinha cuidava do meu filho para eu ir trabalhar, e ela já não vai ser mais minha vizinha. Então, tem muitas coisas envolvidas e que necessitaria de um trabalho social, de assistentes sociais, mas que, infelizmente, nós não temos. Aí, essas famílias, elas, para serem incentivadas a ir para o Tancredo, o Rogério Santos, que é o nosso prefeito, decidiu, por meio, né, da legislação de habitação de interesse social, que elas não pagariam, então, nenhuma prestação, né? Então, as pessoas foram isentas da prestação do Tancredo, mas com o objetivo de incentivá-las a ir para esse outro município, né? Então, é uma relação de expulsão mesmo da população pobre santista, né? Porque a cidade, ela quer se expandir, mas ela quer expandir num pensamento para a classe média, para a classe alta, né?